A paz de Cristo, meus irmãos. Nosso assunto de hoje é promessas. Muitas pessoas carregam grandes e maravilhosas promessas. Mas a gente tem que entender um princípio, o de se humilhar ou de se exaltar. Nós vamos falar a respeito de se humilhar e se exaltar. Nosso texto, 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Outra tradução diz: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Um outro versículo, num outro contexto, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, diz outra mensagem, e é assim: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos estudar. Estes dois versículos bíblicos, eles trazem uma grande instrução, uma instrução muito profunda. Primeiro versículo, em 1 Pedro, fala a respeito de nós nos humilharmos. Está falando de uma decisão interna nossa, de um comportamento nosso, de uma maneira de agir, de se comportar nosso, onde nós aceitamos voluntariamente, nós queremos e nos sujeitamos debaixo da poderosa e da potente mão de Deus. Nós mesmos nos humilhamos, reconhecendo que só a graça do Senhor Jesus para nos ajudar, reconhecendo as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa debilidade, a nossa limitação. Entre várias outras áreas onde nós também podemos e devemos nos humilhar. Então, quando nós fazemos isso com sinceridade, e é de verdade mesmo, e nós fazemos no secreto, não é diante dos homens, não é para sair bonito numa foto, num culto, não é para parecer piedoso na frente dos outros, mas é quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos em secreto. No nosso secreto com Deus, realmente nós nos sentimos pequeninos, nos sentimos humilhados, limitados e nos humilhamos. A Bíblia diz que quando a gente faz isso, é uma boa decisão, uma boa obra que nós fazemos. A Bíblia diz que no tempo certo Ele pode nos exaltar. Está dizendo que não é no dia seguinte, não é um mês depois, nem um ano depois. É no tempo certo, é ao seu tempo. Existe um tempo determinado por Deus onde, se Ele quiser, Ele não é obrigado a fazer, mas se Ele quiser, Ele pode nos exaltar, Ele pode nos promover, Ele pode nos elevar, desde que a nossa elevação seja tão somente e unicamente e exclusivamente para a glória de Deus. Porque Deus, Ele não divide a sua honra com ninguém. Então, o nosso crescimento, nossa frutificação, ela só vai ser útil e só vai ser agradável diante de Deus se for para render graças a Deus, render honra a Ele, render louvor a Ele, render majestade a Ele. Dessa maneira, ao tempo certo, Ele pode sim nos exaltar se nós aceitarmos o processo de nos humilharmos diante da Sua majestade. Vamos ao Evangelho de Mateus, que diz assim: que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Então está condenando e advertindo pessoas que têm o desejo de se exaltar, que têm o desejo de se autopromover, de promover o seu próprio nome e não o nome de Cristo. Essas pessoas que promovem a si mesmos, elas serão humilhadas. Diz com muita precisão a palavra de Deus. Então, nós nunca podemos deixar que o nosso coração nos engane e que o nosso coração faça com que a gente trabalhe para nós mesmos, para a nossa própria honra, para o nosso próprio nome, porque isso não é aceitável diante do Senhor. Mas, pelo contrário, esse versículo de Mateus diz que aquele que se humilhar, ou seja, que decidir, ser reduzido, entender o quanto é pequeno e limitado, esse será exaltado. Então, hoje nós vimos essa instrução que fala a respeito de uma decisão e um comportamento interno, que essa decisão também é manifesta por meio de uma vida prática, de uma vida pública, numa vida no meio da igreja, no meio da família. Então, as nossas ações,
elas refletem a decisão do nosso próprio coração. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, que essa palavra possa ficar firmemente guardada no seu coração, para que você guarde essa palavra, para não pecar contra o Senhor, para que o seu coração não se eleve, para que o seu coração não se exalte, mas que você possa receber de maneira saudável o crescimento e exposição de Deus, se for da vontade dele e se você for encontrado, aprovado por ele, em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz. Se esse vídeo te edificou, lembre-se de compartilhar. Amém.